Primeiro, o karma não deixa de existir, até porque ele não é bom nem ruim, ele é karma, é efeito das causas. A causa primordial é a criação, é o Criador, é o todo. E tudo que veio depois são os efeitos dessa causa. Então eu sou efeito de uma causa, e tudo que eu faço causa efeitos, então eu também sou um causador. Então eu também tenho, né, a inteligência divina em mim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Tudo é Possível podcast. Hoje o episódio Consciência. Estamos hoje com a queridíssima Andréa Francomano. Seja muito Gratidão. bem-vinda. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando para a sua audiência, para nossa, né? Porque quem fala de espiritualidade está falando para todos. As pessoas podem demorar um tempinho para chegar, mas quando chegam se conectam com essas informações que chegam. Então, tudo é possível. Tudo é E estou aqui possível. por isso, porque tudo é possível. E eu quero honrar sua presença e quero honrar a presença da sua ancestralidade. De todos Gratidão. aqueles que vieram antes e que prepararam o caminho para que você pudesse fazer a sua semeadura hoje. Quero honrar todas essas presenças e quero honrar também a presença da sua hierarquia espiritual, Andréa. Gratidão. Também como grandes colaboradores dessa semeadura nesse momento planetário que a gente se encontra agora. Então, gratidão pela sua presença. Em nome da minha família espiritual e a minha família ancestral, todos nós agradecemos essa honra. Seja Muito bom. bem-vinda. Gratidão, gratidão. Bom, Andréa, para começar, obrigada pela participação. Eu falei que antes mesmo já comecei a sentir meu cardíaco aqui. E eu queria que você contasse para a gente como é que começou esse caminho maravilhoso. E foi interessante você fazer a honra à minha ancestralidade, né? Fiquei emocionada, porque falar de espiritualidade é falar de ancestralidade. Não tem como separar uma coisa de outra, né? Tanto os seus ancestrais que vieram antes no sentido da tua árvore genealógica, como a sua própria origem, a sua própria história, porque você é ancestral de você mesmo. Sim. Né? Nós somos Sim. herdeiros de nós mesmos, já que nós já viemos tantas vezes com outras personagens, né? Nesse grande palco da vida, estrelar o que é a vida, com todos os seus desafios, os seus dramas, as suas alegrias. Então, quando você trouxe essa fala, já, né, o cardíaco realmente expande muito, porque é graças a essa conexão, essa consciência dessa conexão, porque ela não é algo meu, ela não é algo individual, todos nós somos conectados a isso, a essa nossa fonte divina, né, que foi se desdobrando em um sistema gigantesco no qual a gente é interligado por fios invisíveis. Então, isso é de todos. Mas quando a gente se dá conta, que você fala assim, nossa, acontece comigo, né? Eu não sou algo diferente dos outros ou do mundo, eu pertenço também a esse sistema, esse grandioso sistema da fonte. Aí a gente começa a entender o que é essa tal de espiritualidade. E aí você me pergunta como isso teve início. Acho que foi quando eu me dei conta de que eu não andava sozinha mesmo. E não é um andar sozinho no sentido de ter uma outra pessoa ou uma entidade só. É essa consciência de que nós não estamos realmente aqui nesse plano vivendo de forma isolado, egocentrado, ao contrário. Nós estamos aqui vivendo uma grande experiência, uma expansão mesmo. Essa expansão demora mais ou menos a depender do quanto você entende que você está conectado com a fonte. O tempo que você passa desconectado, muitos chamam de dormindo, não desperto. E o meu despertar foi como ancestral, né? Porque dentro de para resumir, né? Porque senão a gente ficaria muito tempo aqui contando toda essa história, mas dentro de um processo de muita dor, eu digo que não raro o despertar espiritual se dá, diz que é pelo amor ou pela dor, mas é muito mais raro o amor, né? E mais fácil chegar à dor, que não deixa de ser amor em desordem. Isso que eu ia falar. Né? E no meu auge do amor em desordem, eu tinha vivido vários desafios pessoais na minha vida pessoal, emocional, afetiva, na minha vida, minha carreira profissional. Eu fui advogada durante 26 anos e estava passando por vários desafios. E eu, naquele momento, né, quando veio esse tal desse despertar, eu tinha feito a remoção do útero. Antes disso, eu tinha perdido uma gestação que mexeu muito comigo.
Depois eu tive um divórcio difícil. Na sequência, por conta dessa turvelinha que eu entrei, eu acabei me dedicando muito profundamente para a área profissional, mas a um custo muito alto da minha saúde física e emocional. E depois disso vem a remoção do útero e vai vindo uma coisa atrás da outra, como quem diz, escuta, você não vai despertar para algo maior? E veja, eu não digo algo maior no sentido de fazer outra coisa. Você pode continuar na tua carreira, mas é o sentimento que está dentro de você. E naquele momento eu me sentia como? Primeiro, num vazio profundo. E segundo, vítima de tudo. Eu achava que eu era a única, né, que estava vivendo dificuldades no planeta. E eu respeito muito, porque eu conheço muitas pessoas que se sentem assim e está tudo bem. Quando você está nesse lugar, a sua dor dói muito. Por isso é empatia, né? Empatia é saber que a dor do outro dói. Não é senti-la, mas é saber que dói e respeitar com compaixão. E naquele momento eu vivi essas dores todas. E então, num dia em que eu achei que era mais fácil deixar a vida do que continuar sentindo tanta dor e sofrimento, eu, no auge também da minha arrogância, porque eu estava completamente desconectada de qualquer coisa espiritual, eu fiz uma prece, se é que a gente pode dizer assim. Mas eu digo que quando é com o coração, mesmo revoltado, você é atendido. Mas eu disse com bastante arrogância, se você existe, se é verdade que você existe, isso aí que mora em algum lugar tão distante e diz que fez tudo isso aqui, então está na hora de você me provar, porque de hoje eu não passo. Então eu fiz um desafio, mas no fundo eu estava fazendo um grande grito de socorro. E nesse grito de socorro eu durmo, porque eu tinha me medicado para, enfim, né? Eu durmo e sou despertada literal. Não é um despertar, desdobramento do sono, não é uma viagem astral, não foi isso. Eu fui realmente despertada. Eu acordei na minha cama e no pé da minha cama tinha um espírito, né? Tinha uma senhora vestida de freira, rezando um terço. Ela não disse uma única palavra. Eu senti aquela emoção de vê-la ali, não tive medo, e eu nesse período estava vivendo vários processos difíceis obsessivos também. Porque quando você baixa a sua frequência diante de todo o meu quadro, eu estava sofrendo vários tipos de sintomas, né, obsessivos, principalmente à noite. E por várias razões, não só pelos sentimentos que eu adquiria ali com tanta raiva e falta de fé, mas porque quando você baixa a frequência, você aciona almas antigas e os seus inimigos, né? Então você fica detectável. E eu fui detectada por esses meus inimigos antigos, então eu estava sofrendo muitas obsessões. Mas naquele dia, diferente das noites anteriores em que eu mal dormia, porque acordava sempre sendo sufocada e passando mal, eu senti muito amor. Eu vi aquele espírito sentado. Também não sabia o que era, tá? Não sabia que era um espírito. A minha sensação é que eu, num dado momento, até imaginei que eu tinha morrido e que eu estava num hospital onde freiras estavam ali para rezar por mim, né? Mas, na verdade, era uma imagem dessa freira rezando. Ela não disse uma única palavra, mas ela conversava comigo pelos olhos. Os olhos dela entraram dentro da minha alma, literalmente. E despertou o maior amor que eu havia sentido até então. Que eu não havia sentido até então. E aquele amor, eu não sei, né, nem descrever, foi tão intenso, foi tão forte, que eu acordei daí de verdade na manhã seguinte diferente. E eu senti que era algo maior do que eu podia explicar e que eu precisava então entender o que se trata. Na época eu, né, passava por tratamento com psicólogo, né, e tal, e a minha psicóloga disse na ocasião, olha, eu não tenho mais como te ajudar, agora você precisa realmente procurar um terreiro de Umbanda. Eu achei ótimo, né? Porque uma psicóloga dizer isso. Sensacional. Mas eu digo que nada é um acaso, nem esse conselho foi. E lá fui eu procurar, né, um auxílio, mesmo não acreditando nestas coisas. Apesar de eu sempre ter eventos considerados paranormais desde criança, como a minha família era católica, ninguém falava sobre isso. Não, sou da era digital, né? Nós, acho que a maioria, né, dessa mesa aqui, sim. a gente está aprendendo a analógica. Sim, A gente aprendendo a digital, a gente é da analógica. Exatamente. Então eu tinha várias sempre tive presenças. Quando era criança, isso aí então era bem mais ativo. Mas naquela fase em que eu fui
viver a vida muito material, eu me desconectei completamente disso, em que pese continuar tendo sonhos, etc. Mas isso para mim não parecia nada que me interessasse. Eu estava vivendo uma outra fase da vida. E aí eu achava que essa história de Umbanda era tudo ruim, era aquela conversa que a gente vai nutrindo de tanto ouvir. E eu fui. E ao chegar nesta casa, uma casa super simples, humilde, eu despertei mais uma vez, porque nessa casa eu fui recebida por um preto velho, pai Joaquim de Aruanda, que é o meu padrinho mágico, que a gente chama. E nesse dia ele me recebeu, né, ali, ficou 40 minutos comigo sentada à frente dele, sem dizer uma só palavra, mas eu senti transbordar amor e fazer assim, era como se estivessem arrancando de mim dores, sofrimentos, sentimentos, emoções que nem eu sabia. E era como um peso saindo de cima de mim. E daquele dia, tudo começou a mudar na minha vida, porque eu resolvi, então, continuar indo a esse local, entender um pouco mais, até que num dado momento eu estava lá trabalhando como médium na casa e fui me desenvolvendo e sempre querendo entender mais e além. Mas o que é isso que acontece aqui? Que magia é essa que eu vejo, eu ouço, eu converso com os espíritos? E são diálogos, não são metáforas, não. São diálogos intensos, cheios de revelações, cheios de códigos. A própria, né, aquele próprio ser que esteve à beira da minha cama foi a primeira a se apresentar para mim no arquétipo mais recomendável dentro de um terreiro, porque eu digo que um espírito desencarnado com as suas funções, seja de luz ou de não luz, ele vai adquirir o formato que melhor se adequar ao ambiente que ele se encontra, né? Sim. E aquilo que você, que é o olho do observador, está acostumado a ver. Dá de... como se a gente permitisse, né? Exato. É por isso que eu digo, se você só fala de diabo, você vai ver alguém com chifres, porque é o que você tem de arquétipo no seu mental. Sim. Mas ali a avó Maria, que era essa mulher no meu quarto naquela noite, vestida, plasmada como uma freira, ela se apresentou como preta velha nesse terreiro, como minha mentora naquela ocasião. E ela desde sempre conversava comigo e sempre me dizia: aqui, filha, você não trabalha, você aprende. Aqui é escola. Senta e ouve, porque os dois ouvidos mais próximos da boca que eu estou usando são os teus. E toda pessoa que sentar-se na frente dessa avó é para trazer você para você mesma, porque por ressonância tua, os semelhantes se sentarão à sua frente e vão falar de dores semelhantes às suas. Então ouça com bastante atenção o que eu vou dizer para eles, que esse é o seu aprendizado. E ali realmente era uma lição. E ela também ia me intuindo o que ler, o que estudar, e sempre me dizendo, né? Temos muitas coisas juntas para realizar, como já realizamos. Então eu sempre soube que havia alguma ligação maior entre nós, mas eu ainda não tinha a consciência do quê. Então ali eu fui estudar, desenvolver, buscar entendimento sobre, né, espíritos, o que é isso? Isso é real? Isso não é? Isso, como acho que todo mundo que começa, né, nessa fase de desenvolvimento espiritual de qualquer tipo, tá? A Umbanda foi o lugar que me acolheu na época. Hoje eu não tenho religião. Eu falo para todas, falo para todos, porque este é o meu caminho. Mas não importa, aquele que começa um desenvolvimento espiritual, ele tem muitas dúvidas. Principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais atravessada dentro dele, fica com muita insegurança. Será que é verdade? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? E quantas vezes eu fiz essa pergunta e quantas vezes, né, eu tive a resposta. Algumas coisas assim, são suas que você está lembrando. Outras, somos nós simplesmente orientando. O que você vai fazer com isso é seu livre-arbítrio. E ali eu fui crescendo internamente. E esse crescer é se conhecer. Cada vez, cada passo dado, eu me autoconhecia mais. Não pense que passou todos os dilemas e os problemas e as dificuldades. Muito pelo contrário, eles se intensificaram. Porém, você sente um acolhimento que facilita para você aquela caminhada. É como se mesmo diante das piores situações, algo nasceu dentro de você que te inspira a dizer: continue. Se você está aqui vivendo essa hipótese incrível, é porque você dá conta. E isso aqui que você está vivendo, essas escolhas que você fez, são um caminho de aprendizado. E já que você já entendeu onde dói, você pode fazer novas escolhas por caminhos que doem menos. E aprender.
E mais que isso, conforme você aprende, você está pronto para ensinar quem ainda não percorreu esse mesmo caminho e que está precisando também ser acolhido. Então, seja a voz que acolhe, seja abraço que acolhe, seja professor que orienta. E essa foi a minha jornada. E quando isso, né, de forma resumida, acontece, eu me desvinculo da Umbanda num dado momento, porque eu percebi que o nosso trabalho era diferente, não dava para ter uma marca, né, vamos dizer assim, um dogma, porque senão você realmente não consegue chegar a todos. Mas a minha egrégora, né? Eu falo minha egrégora como se fosse dona, mas não, com todo carinho. A minha família espiritual, ela se apresenta, a depender do local, com as vestes que aquele local compreende. Então, nós falamos, por exemplo, em casas universalistas, espirituais, espíritas, mais ligadas à filosofia de Kardec, a Ave Maria se apresenta com quem é clarividente vê ela com os trajes de freira. Se nós estamos fazendo palestras em outros ambientes, onde as mentes são mais abertas, ela se apresenta com os trajes dos quais ela nem precisa, de mestra Ascensa. E assim é com toda a equipe, né? Porque eu tenho o Porteira, que é o meu guardião, Exu guardião que me acompanha, que é um mestre incrível, que ensina como a gente viver aqui, ó, na matéria, porque é aqui que a gente tem que aprender a viver. Não adianta você ficar pensando em transcender e cantar os hinos de louvores, se aqui na matéria você não está dando conta de viver esta realidade, que foi você que criou, sim, e que agora você precisa dar conta de aprender. Se você não aprende, não serviu de nada criar toda essa bagunça que você fez. Então ele traz muito esse ensinamento. Tem várias outras, né, presenças energéticas que trazem essa voz, eu dou a voz a essas energias todas, e tem a Helena, que aí já é uma outra fase desse entendimento todo, que no decorrer dessa minha viagem de aprendizagem, eu tive uma experiência muito difícil com uma vida antiga passada, de tantas, em que foi muito pesado, foi muito difícil, foi muito duro, onde ativou várias obsessões quando eu caí com a minha frequência. E eu fui querer entender isso. Falei, como assim eu estou sendo auto-obsediada por mim mesma? Então eu também comecei a estudar para entender de onde vinha isso, e se isso era possível. E fui entender então que tudo que nós já fomos não deixa de existir, porque somos nós. Mas somos nós em bit de informação, conteúdo útil do nosso HD espiritual. Então, o nosso espírito tem muitas camadas, né? Muitas existências. A nossa existência, quando ela conclui um trabalho que ela realizou aqui, a média, né, de 80 anos hoje, né? Era menos antigamente, mas enfim, vamos à média da existência 80 anos, o corpo material deixa de existir, mas a alma é a informação que viveu dentro daquele corpo, que animou aquele corpo e que faz parte do espírito, das informações desse espírito. Essa alma, se ela ainda tem sentimentos e apegos relacionados ao que ela viveu na matéria, ela não consegue simplesmente aceitar que ela é só uma alma de um espírito. Ela acha que ela ainda está vivente naquele loop infinito da dor, do sentimento. Enquanto ela não resolve isso, ela não consegue se acoplar a esse espírito e realizar, né, a fundição aí para voltar a ser esse amálgama do espírito que se une à fonte que gerou a todos nós, né? E aí isso começou a fazer sentido, porque numa época eu tinha sido diagnosticada até como bipolar, por conta dessa presença que era muito, enfim, difícil e etc. E aí, passado um tempo, já nessa minha busca de autoconhecimento, já tinha saído da Umbanda, já tinha começado a não querer mais advogar, porque já não fazia mais... Eu amo direito, mas a advocacia já não fazia mais sentido. Estava indo contrariamente a um propósito, que seria de unir, de, né, ser realmente equilibrado e justo para todos. É complicado, né, que na vida terrena isso não é possível, por mais... Sim. Enfim. E aquilo estava me machucando muito, eu não sabia o que fazer, por onde ir ainda. Mas num dado momento, num dia, eu recebo literalmente, né, um código na parede da minha casa, aí sim, desdobramento do sono, era uma tarde, eu e o Rafa estávamos cochilando ali, assistindo TV, e da parede da minha sala forma-se um triângulo azul, esse triângulo se abre, de dentro dele sai uma senhora, e que me diz, né, boa tarde, criança, como vai você?
E aí eu assustei, falei, meu Deus, só deve ser um espírito precisando de vela, de luz, né? Porque... E aí ela me disse, não preciso de nada, eu só quero saber se você gostaria de escrever. Eu falei, mas escrever o quê? Ela falou assim, eu sei que você gosta muito, e é fato, eu sempre gostei muito de escrever. E eu gostaria de saber se você gostaria de continuar uma obra inacabada. Aí eu falei, mas quem é você? E se eu estou fazendo um pacto? E se isso é negativo? Enfim, né? A pessoa foi... Aí ela se demonstrou bastante irritada com essas minhas frases, assim, impaciente, mas disse para mim, você decide, é uma decisão sua. Se você disser não, tá tudo bem. E se você disser sim, tá tudo bem também. Então, pense e eu volto a te procurar. E eu falei, não, mas qual é o teu nome? Ela disse, Helena. Simplesmente Helena. E volta para aquele código na parede e plasma e desaparece. E eu fico muito assustada com tudo aquilo, acordo, o Rafa fala, Rafa, aconteceu uma situação assim, 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 mas foi real, eu vi ela aqui. Não conheço essa mulher, meu papai foi contando, descrevi como ela era, e o Rafa, olhando no celular, assim, pegou e me mostrou a foto da Helena. Falou, foi essa mulher que falou com você? Eu falei, meu Deus do céu, ela mesmo. Quando que ela morreu? Meu Deus, ela já morreu um tempo. Aí ele deu risada porque eu não fazia ideia de quem era Helena. Nessa minha existência, eu não tinha me interessado por este tema. Ok, passado um tempo, eu ainda achando que aquilo era um pacto, que aquilo era terrível, que aquilo ali não ia ser nada bom. Mas, curiosidade típica da nossa alma, que faz parte do espírito desassossegado do qual fazemos parte, eu falei, não, eu quero saber mais. Então ela veio novamente e me perguntou, então vamos escrever juntas? E aí eu perguntei, mas vamos escrever sobre o quê? Ela falou, sim, você sabe. Eu falei, mas como eu sei? Porque está dentro de você. Mas como que pode estar dentro de mim? Como que você pode saber isso? Ela falou, porque eu sei que está dentro de você. Você sabe, porque já está aí. E aí basta você dizer sim e a gente começa. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar. Ela falou, mas eu já falei. Aí ela falou, mas como você é irritante, não mudou nada. E aí a gente fez um diálogo, passou um dia eu me sentei à frente de um caderno e falei, tá, e vamos escrever sobre o quê? Até escrevo isso, acho que isso tudo é invenção da minha cabeça, não é possível. O que vai vir disso aqui? E de repente eu começo a escrever. Nessa ocasião, eu já psicografava, já tinha tido outras experiências. Não era uma canalização e nem uma psicografia. Eram memórias minhas. Eu estava escrevendo informações que estavam saindo de dentro de mim, que eu visualizava. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Ainda levou um tempo, até que um dia ela me trouxe essa fala, né? Na verdade, você sou eu. Eu não sou você, você não sou eu, mas nós somos parte de um mesmo espírito. Eu sou uma alma antiga do seu aglomerado espiritual. Um fractal? Então, porque quando a gente fala em encarnação, parece que tem que ser na mesma carne e que tem que ser a mesma pessoa. E não é. Todas as nossas almas são fractais do nosso espírito. Então, tudo que você já foi antes é parte de um espírito. São seus fractais, são suas almas ego. São aquelas personas que viveram as experiências do teu aglomerado espiritual. No projeto chamado vida, que é eterno e infinito. Então ele não tem um começo, ele não começou há 10 mil anos atrás, como diz o Raul. Porque se eu falar que ele começou há 10 mil anos, eu estou limitando. Se é infinito, ele começa antes e não termina. E quantas existências você teve nesse projeto vida? Quantas? Desde um mineral que fomos, desde um vegetal que fomos, desde a experiência animal que tivemos, até a gente chegar na experiência hominal e as muitas vindas para curar o nosso ego, que chegou aqui e achou que era Deus. E se perdeu, por isso ele não acha que tem casa mais, né? Por isso a gente não... sensação de não pertencimento é a pior de todas. Todo mundo acha que não pertence, porque a gente realmente não se sente pertencente ao nosso espírito. A gente quer ser maior que esse espírito, que faz parte de um espírito ainda maior que a fonte. Então, é uma alma antiga do meu aglomerado espiritual. Então, eu não sou ela, né? Eu vim com uma nova hipótese, mas as memórias que são dela e de muitas outras existências minhas, eu comecei a acessar essas informações. E qual é a obra inacabada, afinal? Nós mesmas. Os nossos sentimentos ainda não tratados. Aquilo que a gente ainda precisa curar. E uma das maiores dores de Helena é exatamente continuar falando para muitos, falando para todos, trazer essa forma de as pessoas entenderem o seu processo na matéria e de onde vem, para onde vão, mas de um lugar que nem é sobre de onde eu vim, para onde eu vou, é como eu estou aqui enquanto ser humano. Qual é o meu papel
que eu tenho que estar realizando aqui para realmente evoluir, para realmente fazer parte desse futuro que já é hoje, porque futuro é presente. Futuro não é um lugar para onde se vai. Futuro é algo que você constrói hoje. E quem sou eu hoje? Como eu estou fazendo isso? Como eu e toda a humanidade está realizando? E como eu, fazendo algo de bom, posso realmente tocar nesse sistema gigante que todos somos parte, né? Dessa ancestralidade de onde todos nós temos origem, porque todos somos Cristo, vindos de um pai e mãe cósmico, né? Que se fizeram dois para gerar um, o Cristo, que somos todos nós. Como que nós vamos, então, viver essa experiência divina de ser Cristos? Que hora, que momento que o ser humano vai compreender isso e como? Quanto mais eu compreendo, qual é a minha função? Expandir isso. A minha e de todos que entendem, que é o que está acontecendo hoje na jornada. E ao expandir isso para o próximo, você vai, então, transbordando as bordas. E aí isso se torna a evolução. Isso se torna a expansão. O universo é a expansão constante e permanente. O tempo que o ser humano está perdendo no foco autocentrado de si próprio, se sentindo de alguma forma não pertencente ou egóico, para mim, o ter, o destruir o tudo, enfim, ele está deixando de expandir, está se destruindo. Ele está, na verdade, implodindo. É quase como uma implosão de toda a essência dele. Quando ele faz o contrário, o caminho oposto a isso, que é a expansão da generosidade, né, da fraternidade, do amor, desse amor que não é esse amor romantizado que a gente encontra aqui na fala de muitos, é o amor ágape, o amor que nos gerou, o amor que é uma ordem divina, o amor que não é uma opção. Foi da ordem divina, do amor que o sistema se formou. Quando nós começamos a entender isso, isso vira expansão como o universo. E essa expansão, quando transborda, vai para o próximo nível evolutivo, que é essa nossa missão. Então é esse a obra inacabada. E eu faço parte dessa obra, porque eu também tenho que corrigir em mim sentimentos, né, coisas que ainda precisam ser tratadas. Não à toa vim com os desafios para curar. Vim numa família, pai e mãe, irmãos, tenho todos os desafios que todos têm, tem boleto para pagar, a mesma coisa. Mas como que você está fazendo isso hoje? E quando você compreende qual é o próximo passo? Expandir. Então, esse é o resumo bem comprido de como essa obra inacabada está sendo escrita. E essa missão, né, que você falou de cada um, também pode ser esse jeito que a gente, esse novo jeito, essa forma que a gente tem de viver, cada coisa que a gente passa, é essa a missão? Claro que acho que dentro de uma missão maior, cada um vai despertando o que tem. Mas será que a primeira coisa da descoberta dessa missão é exatamente ser tocado de como não é eu devo, de como eu me comporto assim diante das coisas? Essa missão maior, como você falou mesmo, né, que o homem vai ficando muito egóico, que tem essa. Então, assim, é essa percepção que você acha que desperta a nossa missão? A postura, né? Você está falando da nossa postura diante Diante das coisas. Toda vez que me perguntam, porque como terapeuta, e vocês também são, sabe que uma das grandes perguntas que nos fazem é qual que é a minha missão e qual que é o meu propósito. Essas são as perguntas-chave, né? Sim. Eu sempre costumo dizer que a missão de todos nós é idêntica. Sim. É idêntica, não tem nenhuma diferença. A nossa missão é servir. Sim. Quando você se abunda, se torna abundante desse amor, desse lugar que é fraterno, que é de vontade realmente de que outras pessoas se sintam também, né, em paz e harmonia, a missão é única, é querer que todos se sintam assim também. E aí isso é missão. Então qual é a missão do ser humano? Ser humano. Porque o único que sente, né, nós temos os 5 sentidos muito, né, aflorados, diferente dos animais, exatamente porque o único que sente somos nós, seres humanos. E nós precisamos despertar o 6º sentido. E o 6º sentido é o sentido do servir. É o sentido de que faz com que nós hajamos independente de
receber algo em troca, de ser reconhecido, de ser amado, de ser visto, de ser pertencente. Nada disso importa mais. Porque eu não estou em busca de receber, porque eu viro realmente o doador. E isso é ser, de fato, espírito. Porque o espírito é aquele que doa para a matéria. A Sim. matéria recebe. Matéria recebe, A matéria é exatamente. receptora. Sim. E nós estamos tão ainda medíocres na nossa existência. É medíocre, é uma mediocridade ainda. Que a gente continua só querendo receber. Receber da A matéria. gente não quer ser espírito e doar. A gente quer ficar só sabe? Vem para mim, vem comigo, me dê. A própria oração. E aí nós fomos educados a continuarmos nesse processo pela forma como fomos ensinados a orar, a rezar, a pedir, né? A depender, a se vitimizar. A gente sempre fica nesse lugar do esperando que algo ou alguém venha te doar a salvação, venha te doar a cura, venha te doar o... Não, você já recebeu isso quando a tua matéria foi inundada por um espírito. Você já recebeu muito. Agora, faça o equilíbrio entre isso, entre a matéria e o espírito. Seja você o ponto, né, de conversão dessa matéria ao espírito, de você realmente agora entender o seu propósito. Como isso é possível? Eu não tenho uma fórmula. E eu digo sempre isso, né? Porque às vezes eu escuto as pessoas dizerem, eu queria que todo mundo despertasse, queria que todo mundo... Mas quem diz que nós estamos despertos? Quem diz? Só porque talvez a gente esteja um passinho à frente de algum entendimento que outros ainda não têm. Quantos estão ainda à frente de nós com muitos mais? Esses seres de luz que vêm nos orientar. Eu falo, tem dias assim que num diálogo com a própria Helena, esse diálogo interno, ou a Avó Maria, ou a própria Porteira, eles trazem uma quantidade de entendimento e conhecimento que eu falo, meu Deus, quanta coisa para eu aprender ainda. Quem disse que eu estou desperto? Quem disse que eu não estou dormindo, escutando histórias? Para ver se quando eu acordar, eu seja uma pessoa melhor do que no meu sonho. Então não tem a hora certa. Eu gosto muito de uma frase que a Avó Maria sempre fala. Quem está desperto, arruma a casa. E deixa um toco de brasa na boca do fogão para esquentar a água, para passar o café para quem acorda. Você não vai lá acordar ninguém. Você só faz o seu melhor. Limpa a casa, prepara o café. Quando acordar, a casa está limpa, cheirosa e o café fresquinho. Esse é o teu papel, esse é o papel individual. Não é ir lá e dizer pro outro, você tem que, você precisa. E como é que você percebe que você está na missão? Quando você começa a fazer isso e vira inspiração, sem esperar nada em troca, e todo mundo começa a olhar para você e dizer, olha, aquilo faz sentido para mim, também vou seguir este exemplo. E quem que ensinou isso para gente? Quem foi o avatar que entendeu o que é ser Cristo e que deixou para gente os exemplos? Jesus. Esse cara chegou, estudou, fez todas as escolas de mistérios e ocultas no Egito, com os essênios, veio e ensinou isso com a linguagem possível para aquele povo naquela época. E mais que ensinar por parábolas e palavras, ele deu exemplo. É o exemplo dele que mudou as pessoas. Sim. Ou muda até hoje. Então, qual que é o nosso papel? Guie-se por exemplos. Ah, mas ele foi crucificado. E nós não estamos sendo todos os dias quando a gente deixa de seguir o caminho que dói menos? E o caminho que dói menos não é o caminho que não vai ter sofrimento. Só que você vai olhar para aquilo e compreender que a tua missão é servir e que aquilo vai ser possível superar porque você tem essa energia dentro de você. Porque o teu espírito doador te diz, pode ficar tranquilo, que ainda hoje estarás ao meu lado no paraíso. Então, quando a gente começa a entender essas parábolas, a gente percebe que a gente é essa energia, só que a gente está tão ainda ligado na matéria que a gente espera, quer, sofre, pede, aguarda o Salvador, aquele que chega, aquele que vai vir, a nave espacial, os pleiadianos, e olha que eu acredito, tenho conexão com arcturianos, mas eles não podem nos salvar, assim como eu e vocês e qualquer um aqui que está assistindo não pode salvar o outro. Sim. Só você mesmo tem a sua cura. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade, né? Jamais. É o nosso processo. E a gente
passar pelas as nossas dores, as nossas feridas, elas são um mapeamento da onde a gente tem que ir. Só atravessando que a gente consegue chegar aonde a gente tem que ir, né? E a hora que a gente atravessa esse caminho, a gente sinaliza para o outro que é possível também. Exatamente isso. É exatamente isso. E sinaliza com os exemplos que a gente vai deixando nesse caminho. E é interessante que quanto mais você vai caminhando na direção desse despertamento, desses entendimentos, mais você quer ajudar quem está antes. Você não tem como não se tornar fraterno, caridoso e generoso quando você entende. Porque é tão prazeroso que você quer que mais pessoas se sintam assim. E não é o prazer carnal, o prazer que nos aprisiona na matéria, aquele prazer da comida, da bebida, dos vícios. É o prazer de sentir-se em paz, de sentir-se parte desse sistema. E aí, de novo, eu faço referência à Avó Maria, que sempre diz que quando ela chegou, e a maioria dos mestres ascensos dizem a mesma coisa dos seus modos de falarem, e outros espíritos de elevada frequência também, como Dr. Bezerra de Menezes, que eu também tenho a honra de trabalhar com ele. Quando esses mestres chegam num ponto evolutivo que não precisam mais da matéria, ou seja, entenderam, né, o jogo, o game, e estão agora, né, numa fase plenamente espiritual, que talvez seja aquilo que dizem da quinta, da sexta, da sétima dimensão, em que não precisaríamos mais de corpos materiais, que não é um lugar, é um estado de consciência. Então, e que não é um outro planeta. As pessoas começam a criar porque a nossa mente quer coisificar, né? Nossa, isso aqui é caixa porque é quadrado. Então, pronto, eu já sei que é caixa. Aí, tudo que for quadrado, eu vou dizer que é caixa. Nem tudo que é quadrado é caixa. Sim. Mas, quando esses seres chegam nessas instâncias superiores de entendimento, primeiro, o karma não deixa de existir. Até porque ele não é bom nem ruim. Ele é karma, é efeito das causas. A causa primordial é a criação. É o Criador, é o todo. E tudo que veio depois são os efeitos dessa causa. Então, eu sou efeito de uma causa, e tudo que eu faço causa efeitos. Então, eu também sou um causador. Então, eu também tenho, né, a inteligência divina em mim. E quando você vai subindo em frequência, ou seja, vai subindo em patamares de dimensões de frequência, como você é puro espírito cada vez mais ligado à fonte, o que te resta? Só doar. Você não tem mais nada para receber. E quem doa quer o quê? Quer doar amor a todos os que estão antes, para que todos possam também se elevar em frequência. A avó fala disso de uma forma poética, que quando ela chegou num ponto de ir para essa, como ela diz, né, voltar para casa, que ela se deparou, né, com a casa dela, que era o mar. Ela viu Mãe Iemanjá com os braços abertos para recebê-la. Ela abraçou a mãe dela chorando, mas olhou para trás e viu todos os irmãos, a família dela toda aqui ainda, e falou: mãe, não tem graça brincar sozinha, posso ir buscar os meus? E assim é todos os seres de luz que têm essa consciência. Então, eles sempre estão nos auxiliando, mas eles não podem fazer o nosso trabalho. Não tem como ninguém resolver por você os seus próprios desafios. E eu fico assim, extremamente... Agora eu acho engraçado, já teve a fase em que eu fiquei brava, agora não fico brava não. Agora eu acho engraçado quando as pessoas dizem que nós somos escravos de um grupo que estão querendo manter a gente na Matrix. Então aqueles seres se reúnem e aí eles falam e te criam em culpa para você voltar e ficar na sansara, que isso tudo é uma mentira. Meu Deus! Agora eu acho engraçado. Sabe por que eu acho engraçado? Porque todos que falam isso não dizem como você sai. Se todos já sabem que isso acontece, é porque eles têm a resposta da saída. Cadê o túnel? Cadê a porta que eu vou abrir, então, e parar a brincadeira? Né? 1, 2, 3, acabou a minha vez. Pronto, agora eu já sei. Cadê? Sabe o que todos falam quando não tem respostas para dar? Você precisa começar a fazer o seu trabalho. Você precisa começar a se desenvolver, a evoluir. Como você faz isso? Como? E eu tenho certeza que não é matando,
não é ficando de mal do outro porque o outro tem uma política e você tem outra, não é criando caso com o time de futebol, com a escola de samba, não é. Não é fazendo despacho, mandando uma cumba no peito um do outro, não é. Tenho certeza que não é assim, porque foi isso que nos encarcerou na matéria. É exatamente o inverso disso que nos libera. E qual é o inverso disso? Saber que não há diferença entre nós, que somos todos um. Não todos um iguais, porque somos indivíduos, fomos individualizados, personas individualizadas para viver a experiência de cada um. Por isso que a tua dor, a tua, a minha, do outro, dói. Mas não é igual. É tua. Talvez a perda de um filho para alguém tenha sido de uma forma diferente do que foi para mim. Né? Mas eu sei que a minha doeu pra caramba. Pronto. Eu sei que muita gente fala, nossa, que bobeira. Bobeira pra quem? Ai, que unha encravada, você tá sofrendo por causa de... Quem é você para saber da dor da unha encravada do outro? Respeito. Sim. Autorresponsabilidade. Quem sou eu dentro do planeta? Dentro desse planeta, você é quem? Você é o consumidor que fica esperando que ele te doe tudo e você toma dele além de tudo isso, né? Além de tudo, você toma mais e mais e mais, consome e não serve em nada de volta para aquilo que é a tua casa, que é você, porque você é parte dessas energias todas que estão nesse planeta. Você é a água, você é os minerais, você é tudo isso. E você só toma e cadê? Quando a gente começar a compreender isso, e são passos que a gente é capaz de dar naquele momento de consciência, naquele momento. Por isso é no presente. Não adianta eu falar que no passado era melhor e que no futuro é pior. Eu não estou nem no passado nem no futuro. Eu estou agora. E o que eu estou fazendo para mudar algo hoje? Como que eu olho para o meu semelhante? Como semelhante ou como um estranho a quem eu tenho medo, eu odeio, eu detesto, eu critico, eu julgo? E quando eu faço isso, quanto disso que eu estou olhando nesse outro está falando de tudo que eu ainda preciso reformar em mim, que eu preciso ajustar na minha rota. E quando eu começo a entender isso, eu começo a entrar no processo de paz, de harmonia. Eu acho que tem, né, essa projeção assim do externo exatamente com o que a gente vive, porque às vezes a pessoa fala, ah, a gente está vivendo num país com, sei lá, esse ou aquele governo e tal, mas eu falo, se nós vivemos aqui, isso é projeção, inclusive nossa, porque Claro. se eu tô com esse governo, com aquele, com, sei lá, o time, sei lá, a situação econômica, né, sou eu que estou vivendo isso. Você, mas eu também tô, então eu também Faço também parte. projeto essa realidade, né, de fora. Então, acho que tem a ver com isso. Sensacional. E a gente se tira, né? Não, eu não queria esse. Não, isso eu não queria. Não, é a sua projeção. Eu fui professora há muitos anos, né? Fui professora tanto da rede pública, né, de adolescentes num período, e depois professora do direito, né, por muitos anos. Me desliguei há 3 anos por conta do trabalho como terapeuta, que começou a consumir mais tempo, mas não deixei de ser professora, agora dentro do meu trabalho como terapeuta. Mas na minha época de professora para adolescentes, foi o início da fala da sustentabilidade, que dentro da minha formação, na época do direito, eu me formei, né, dentro da área ambiental, que é um grande amor também. Eu também. Mas aí os alunos sempre diziam assim, o homem destrói a natureza. Aí eu ouvia aquilo e falava, perfeitamente. E você é um arcturiano, um pleidiano, um marciano, você é o quê? Aí eles me olhavam assim, não, porque você está se excluindo. Então você não é um homem que destrói a natureza. Sim, sim. Entende que nós sempre fazemos isso, e aí isso vale para tudo. São eles que estão lá fazendo, né? Eu acredito muito que nosso espírito, a gente também não pode se colocar de uma forma omissa. A omissão é tão ou pior veneno que a ação desenfreada, desmedida, que causa danos. Acho que você passa a ser conivente, Conivente. né? Então, qual é a tua ação? É ir lá e bater, brigar? Não, porque não tem lado certo e errado. São todos ali semelhantes, cada um acreditando na realidade
que está mais próxima da capacidade de consciência que aquela pessoa está desenvolvendo naquele momento. Que também é escolha. Porque o que você consome, o que você assiste, o que você ouve é escolha. Ninguém está ainda, né? Vai chegar um tempo em que isso vai estar direto no teu ouvido, você não vai ter mais escolha. Sim. Porque você escolheu aceitar, você disse um sim para essa não humanidade. Você foi conivente. Você foi né? conivente. Mas enquanto você está tendo essa oportunidade de ouvir isso tudo que a gente está falando e tantos outros que falam e fazer a tua escolha, você pode dizer não para essas coisas todas e mudar o seu presente. Então, quando a gente começa a fazer isso e falar disso de forma clara, não é sobre tomar as dores ou dizer, você é isento. Não. Mas adianta eu simplesmente tomar um lado? Gente, na guerra não tem ninguém que é bom ou ruim. Ambos são vítimas. Quando você olha a situação de um povo em guerra, todos estão perdendo. Estão perdendo família, amigos. Se você olhar, né, a situação na guerra na Ucrânia e na Rússia, até bem pouco, muito antes dessa guerra começar, parentes um entre outros, casados um entre outro. O que divide é uma linha imaginária. Entende que é duro você falar que um está certo e o outro está errado? Não tem certo e errado. Tem pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas sentindo dor, fome. Mas então são o governo. Mas aí esse governo quem é? É uma manipulação dos não sei onde, do sei do que daí dão nome. Não, é o ser humano. É o ser humano que valida isso. Ninguém chegou no poder, né? A gente fala, quem colocou a tartaruga em cima da árvore? Ninguém, a tartaruga não chegou sozinha. Quando nós começarmos a finalmente todos terem essa consciência de realmente começar a mudar em você primeiro, na sua casa, né? Que eu digo, meus alunos sempre falam, mas como fazer a diferença? Comece por dentro da tua casa. Como é que você se relaciona com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos? A relação é difícil, então não espera a paz aqui fora. Mas meu pai fez isso, minha mãe... Então, enquanto você não se organizar, não colocar ordem neste amor internamente, mas a culpa é deles. Enquanto você não se colocar no seu lugar e entender que, seja como foi, isso foi o melhor que podia acontecer naquele momento, e aceitar que foi assim, aceitar não é passar pano, é simplesmente olhar, foi assim hoje, como pode ser, a partir de mim, melhor. O que eu posso fazer para harmonizar esse campo? E é o meu campo, porque o que está em volta de mim é meu campo, é minha realidade. Quando você começa pequenas ações do seu dia a dia, você realmente começa a desenvolver missão. Porque se tem paz interna, não tem como não se expandir paz externa. Agora é trabalho de formiguinha. Sim. Não vai começar nunca se nunca começar. Um dia tem que começar, que comecemos, né? E começa por nós. Esse é o... Quando me perguntam, deu certo para você, André? Sim. Eu só posso falar por mim. Para mim deu, está dando até hoje. Existe paz, existe harmonia. Tem desafios, é óbvio, eu continuo aqui. Os boletos vencem, tá tudo certo. Mas existe uma outra forma de olhar isso tudo aqui dentro. Que não é nem forçado, nem é 21 dias tentando fazer igual para mudar. Não é magia, não é, sabe, a vela acesa. Não é. É postura, é sentimento, é sentir-se unida a uma fonte mais elevada do que você podia imaginar que existisse. E quando você faz isso, você entende que você é essa fonte também. Se você é centelha, você é parte disso. E você acende isso em você. Você é a própria vela acesa. Quando um guia, um mentor te pede para acender uma vela, é você que ele está pedindo para ser aceso. Não é aquele toco de cera, que não é você. É você lembrar que você é isso. Acho que a gente vê a luz, né? A gente vê a luz que está em... como se fosse um espelho. Exato. Então a gente enxerga. Você entender que é você ali. Mas você não está ali, você está aqui. E essa matéria que recebeu todo esse espírito iluminado, precisa fazer apenas o seu dever de casa, que é iluminar suas próprias sombras e transbordar essa luz. Fazer suas travessias, sejam elas quais forem, né? E seguir essa luz. Né? Exato. E é isso que eu busco fazer hoje, né? Orientando alunos, formando alunos e gerando uma massa crítica com os eventos que a gente promove, com as ações que a gente faz. Queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, de tudo que você está fazendo, compartilhando isso com as pessoas. Então, dentro desse meu movimento surge a apometria sistêmica,
que é um nome que eu ajustei diante de semelhanças com técnicas que nós conhecemos e porque a gente precisa dar um nome para as coisas, né? Porque senão as pessoas não entendem. Mas a apometria sistêmica é um método que já está registrado, uma marca registrada nossa, e que eu entendi que isso já era meu, já era atávico, já vinha dentro de mim. E entendam, com toda a honra, respeito aos que vieram antes, Sim. porque o doutor, tanto Bert Hellinger quanto o doutor José Lacerda, que foram os decodificadores da apometria e da constelação, criaram essas duas ferramentas. E por que eu digo decodificar e por que eu digo que isso já estava dentro de mim, provavelmente já está dentro de vocês e de muitos que se identificam e buscam, né, a formação com a gente. A apometria é um nome, mas a técnica em si, não as leis que o Dr. Lacerda descreveu, né, como uma metodologia feita por ele, não é uma lei que determina, é uma lei metodológica. Ele acessou o campo das ideias, o mundo das ideias de Platão, informações que desde a Atlântida nos acompanham. Porque naqueles tempos nós já utilizávamos dos comandos para fazermos os tratamentos necessários, tanto cirúrgicos, né, espirituais, vamos chamar assim. Só que naquela época, né, naqueles tempos, nós tínhamos uma outra forma de matéria, né, muito mais sensível a esse mental, a esse mentalismo com o qual a gente trabalhava. E porque utilizaram isto de forma errada, a Atlântida decaiu. Chamaram a isso de magia. E essa magia, por aqueles que detinham mais poder, foi utilizada de forma a manipular. E é até hoje por muitos. E aí essa técnica toda foi só mudando de nome. Ela foi tendo outros nomes em alguns, né, alguns grupos ocultos. Isso ficou oculto exatamente para que evitasse a expansão de algo que estava gerando muito dano. Enfim, aí vem toda uma história. Mas a apometria é uma técnica de magia. Mas não é uma magia que usa elementos da natureza, ao contrário, usa o mental. E por que é a apometria sistêmica? Porque diferente da apometria tradicional, que tem um viés muito ligado às questões de magia, de obsessão, aqui a gente trata sentimento, que são eles os responsáveis por nos manter carcerados aqui na matéria. Porque não adianta eu tratar, por exemplo, um espírito obsessor. Vamos lá, chega um paciente com um problema, sei lá, de pele. Uma psoríase que não tem cura e é autoimune, ninguém acha a causa e ataca. Você abre a frequência dessa pessoa e identifica que ali tem um estado obsessivo relacionado a uma vida passada e tem um obsessor ali mesmo, junto daquela alma. Ah, faz toda a técnica, recolhe o obsessor, papapá, beleza. Mas aquela alma que está com a psoríase, que é a pessoa encarnada que veio te procurar, ela precisa entender a responsabilidade dela naquilo. Porque foi o sentimento dela que desencadeou aquela memória, aquela lembrança, que trouxe aquela energia por ressonância para perto dela. Enquanto eu não faço isso, eu estou só, como diz o Porteira, tratando o desencarnado que fica na porta esperando. Quando o encarnado sai, ele volta e encosta lá de novo. Porque os desencarnados não têm consciência. Eles estão vivendo em outro tempo. Aliás, que não é nem tempo. É uma outra faixa frequencial. É como se a gente deixasse a porta aberta, né, para eles. Então, quem é que tem que aprender a autorresponsabilidade e entender o seu sentimento, que é o mesmo que te acompanha desde aquele instante que aquele fato se deu lá no passado? Somos nós. Então, aqueles padrões repetitivos, as crenças limitadoras, os sentimentos mesmo que te adoecem, as relações doentes na família. O que isso está trazendo para você? A oportunidade de você tratar sentimentos e desatar os nós dos enganos que te aprisionam aos outros. Né? Esses laços que nos mantêm emaranhados nos nossos sistemas. Então, por isso chama-se apometria sistêmica. Então, aí eu desenvolvi o método. Estou terminando de escrever o livro, né, que tem todo o método, mas a gente já formou 12 turmas. Estou indo para a 13ª formação. E aí os grupos se formam e a gente tem ali um processo de supervisão depois da formação desse grupo que estão aí. É o que eu falo, a gente precisa de mais pessoas para que mais pessoas ajudem mais pessoas e isso se difunda, se divulga. Né? Uma corrente. Junto disso também nasceu a mesa Acessos, que é uma mesa radiônica que eu canalizei
que também tem todo um trabalho de limpeza, desbloqueio energético, como todas as mesas radiônicas, mas ela tem, né, um viés mais para essa visão da apometria. Mas ela também faz é o mesmo trabalho, mesa radiônica. Trabalha com a radiestesia, com a mesma lógica. O que veio de intuição ali é criar os pilares. Então, nós somos, né, o pilar espiritual, emocional, mental e físico, nos conectando ao eu superior. Esse quaternário precisa desbloquear para ter essa conexão com o eu superior. Então, é isso que a gente trabalha na mesa. Também dou cursos de formação para operadores, que é a nossa, né, cereja do bolo, todo mundo adora, porque as pessoas ainda precisam de algo palpável para crer. Então a mesa acaba trazendo muito isso, mas é inevitável quem faz apometria querer fazer a mesa e quem faz a mesa querer fazer a apometria. Acaba virando um casamento perfeito. E agora nós começamos um projeto novo. Se é que a gente pode dizer que ele é novo, porque como em todos, né, a gente tem muitos vídeos nossos no YouTube, enfim, eu dou voz às consciências que me acompanham, né, a minha família espiritual, dou voz. Então, Porteira fala, a Avó Maria fala, Helena fala, e levam esse verbo para trazer consciências, elevar frequência, trazer mesmo expansão do amor e conhecimento. E aí, por conta disso, a gente já intuído mesmo pela nossa egrégora, iniciamos o projeto que chama-se Voz às Consciências, que vai ser aí como apresentações em teatro, onde a gente vai estar com o público. Esse público vai ter a oportunidade de ouvi-los presencialmente, porque muita gente fala, eu quero estar perto, quero ouvir, quero ver. Então, o público vai ter a oportunidade de estar lá, mas além deles estarem lá ouvindo essas consciências, está sendo trabalhado a frequência de todos. E aí eu vou contar uma história rápida para vocês entenderem isso. Nossa, sensacional, sensacional. Acredito que vocês conheçam o Chico Xavier. Claro. Sim. Chico Xavier, ele fazia isso com mestria, né? E quando nós entendemos, porque nos foi mostrado isso, exatamente porque foi dito que nós faríamos o mesmo, e tem muita gente que faz isso hoje, né? Em convidados que eu já vi que já estiveram por aqui, talvez nem com consciência de que estão fazendo, mas olha que mágico que é. E isso tem para o bem e para o mal. Então a gente tem que estar sempre muito esperto, porque você sabe que egrégora é a união de semelhantes em frequência para realizar uma atividade. Exatamente. Pode ter a egrégora do futebol, tem a egrégora da política, que aí, né, a gente sabe que frequência é. Então, o que o Chico fazia? Né? Quem acompanhava o trabalho dele, ou é só ir na internet acompanhar, ele juntava várias pessoas para psicografar. E ele ficava horas ali, 14, 18 horas psicografando, né? E ali ficavam milhares de pessoas aguardando para ver se seriam abençoadas com uma mensagem de um parente, alguém amado. O fato é que enquanto aquelas pessoas estavam ali, não chegava no máximo 70 cartas, enfim, para 1 milhão de pessoas, para 1.000 pessoas, não era o suficiente. Mas ninguém saía de lá igual como chegou. Porque enquanto todos estavam sentados ali, a casa, os espíritos de luz que estavam ali acompanhando o Chico, estavam fazendo um processo de tratamento naquelas almas. Amenizando, curando as dores, as feridas, os amores desencontrados. Fazendo encaminhamentos. E é isso. E ele nunca teve uma religião, ele nunca falou que ele era espírita, ele nunca falou que ele era nada. O Chico era o Chico, certo? Ele não tinha uma marca, assim, uma igreja carimbando as coisas dele. Então, nós hoje vamos fazer o Voz da Consciência, que tem a mesma intenção. E que fizemos agora no último dia 26 de julho, reunimos 400 pessoas no teatro e foi maravilhoso. As pessoas chegaram lá e narraram exatamente isso, a sensação de leveza, de limpeza energética, de sentir mesmo que enquanto aquelas falas vibravam no campo, elas se sentiam ali como que sendo atendidas. Que lindo. Muito bom. Muito e aí lindo. a gente vai iniciar esse projeto, iniciamos já, né? Demos o start no dia 26 de julho e nosso próximo encontro acontece no dia 20 de setembro, aqui no BTC, no Vila Mariana. Né? São 170 lugares, então a gente está pedindo para as pessoas correrem, garantir vaga, para a gente fazer esse Voz às Consciências e levar essas frequências, né, para perto das pessoas que querem estar realmente. E sabe o que é o mais legal? Não é uma peça de teatro, não tem roteiro.
cada dia acontece de acordo com a egrégora que se reúne. Porque tem um ponto de ideias entre o público e vocês ali. E aquele ponto de ideia está relacionado. E a frequência, A frequência. Então, a fala que vem, a mensagem canalizada que chega, a brincadeira do porteiro, porque o porteiro é irreverente com verdades, né? Ele vai na ferida, mas ele tem uma irreverência, tem a ver com aquele público, com as pessoas que estão ali. Então, nunca vai ser igual. Cada vez vai ser uma forma de trazer essa expansão de consciência. E que então, a arte isso é um traz projeto. isso, né? A arte traz. Ela traz esse pano de fundo para que cada experiência seja única, né? Como a Helena diz, né? A vida, né, é um palco. Sim. Estamos no palco da vida. As pessoas, elas, né? O que a gente faz no teatro? Você se senta para ver no palco a sua vida passando. É uma pessoa que matou, que roubou, um vilão, um mocinho, um amor, né? Um adeus. Quem é que está sendo encenado lá? Você, a sua vida. Sim. Então, ela sempre fala, vamos falar sempre, vamos falar muito, vamos falar para todos. Aqueles que estiverem dispostos chegarão, receberão, ouvirão, entenderão. E aí vamos falar para 100. 80 não vão entender nada. 20 vão amar, mas o que nos interessa são os 80 que criticam e não gostam, porque são eles que trazem os novos 100. Sim. E aí, como ela brinca, né? Ótimo, disse Pareto. Então a gente está fazendo esse movimento agora. Tá bem legal, bem bacana essa experiência. Então a hierarquia trabalha no público enquanto você incorpora? Sim, o Porteira e a Avó Maria é uma incorporação. Tá. Né? E a Helena, eu não diria para você que é uma canalização, porque é uma mente na mente. É como se fosse um coletivo, coletivo, é um acoplamento. Um acoplamento. Porque quando nós ficamos muito tempo, quando ela está por muito tempo na frente falando, começa a dar literalmente um bug no sistema. É como se eu começo a sentir a minha vista incomodada, eu começo a sentir o peso no corpo, porque apesar dela não ter mais um corpo, a memória tem. E a frequência dela. E a frequência dela que é altíssima. Porque todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com ela sabem que a frequência eleva-se realmente à frequência do amor. Todas as pessoas falam que é impressionante. É como se ouvissem uma música tocada por um violoncelo, assim, dentro do ouvido, né? Que é um instrumento que traz muito essa noção das cordas, né? Da física quântica, né? A teoria das cordas, que as notas musicais, elas não se tocam, né? Quando está tocando uma música, elas não se tocam. Sim. É a vibração, de uma que entre uma e a outra, né? Então, é como se as pessoas se sentissem nesse bailado mesmo, dessa frequência que ela traz quando ela está falando. É muito, muito lindo. Eu me arrepiei aqui todo tempo, todo momento eu estou me arrepiando aqui, sentindo aqui uma frequência muito maravilhosa. É muito bom. E assim, eu achei sensacional, né? Eu sou a Poma e Três sou consteladora. Ai, que ótimo. E uma coisa tem muito a ver com a outra, né? É o casamento perfeito. É como goiabada e queijo, né? É isso. É sensacional, principalmente você falando de níveis, né? Você está tratando níveis ali, você está tratando a tua, né? Sim. Pedaços seus. Quando você, como consteladora, né, que sabe, a gente olha no campo, né? Vamos imaginar uma família com 2 filhos. Cada um deles vai olhar esse pai e essa mãe de um jeito. Sim. Né? Então, não é igual o sentimento. Então, o campo vai mostrar o que aquela criatura precisa entender. Por isso que não sobre é igual. Aquela situação, por isso que não né? é igual. Sim. Eu posso colocar um filho com aquela, né? Um filho com aquela mãe e depois trazer o outro filho com aquela mãe, que o campo vai se movimentar diferente. Por quê? Os emaranhados que nos unem são diferentes. São as histórias da nossa própria história sendo contada para nós. Então, muitas vezes, aquele ancestral, aquilo que eu estou vendo no campo, sou eu, que a apometria trata, numa outra encarnação, que vim nesta vida para me resgatar comigo e não com aquela mãe, ou com aquele pai, ou com aquele irmão, com aquele parente. É a minha dor que eu vim sanear, daquela história que eu ainda estou carregando. Sensacional, é sensacional. Porque são ferramentas muito... Nossa, maravilhoso. E eu sei que você faz um trabalho também com mulheres. Sim, sim. Isso é aquilo, uma coisa vai levando a outra, gente. Não tem... Olha, eu vou abrir meu coração.
naquela minha fase, né, materialista, né, a fase que eu ainda estava lá dormindo é pouco, né, tava lá afundada no meu sono profundo. Quando falava de qualquer coisa sobre mulheres, assim, reuniões de mulheres, eu falava, ai, gente, que coisa chata, nossa, baboseira, ai, um monte de mulher reclamando, né? Imagine hoje que eu entendo isso tudo, eu tenho vergonha alheia de mim mesma. Nessa jornada, uma das coisas que a avó Maria me trouxe sempre foi, você só vai ajudar o outro quando você entender a si próprio. Né? O terapeuta só se torna terapeuta porque ele se terapeutizou. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. E aí eu, com toda aquela minha dor, né, da remoção do útero, e filho, e fim, casamento, aquela história, então ela falava sempre para mim, filha, você precisa se conciliar com o seu feminino. E eu nunca entendi isso. Nunca e nem imaginava trabalhar com isso. E um dia, né, que lá em casa é assim, ela chegou para mim, com que frequência você fala com o espírito o tempo todo? Então a avó tá passando café, às vezes, quando ela quer conversar, ela fala, eu aceito. Aí eu já boto uma xicrinha, sento e a gente começa a conversar, como eu estou fazendo com vocês. E um dia ela falou para mim assim, filha, você nunca me perguntou por que meu nome é Maria? Eu falei, sei lá, né? Porque a maioria dos pretos velhos dá esse nome, né? Maria, João, Joaquim. Acho que é porque é um nome simples, que faz referência à Mãe Maria, né? Ela falou assim, é uma referência, mas não é a Mãe Maria. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu fiquei curiosa. E aí nós começamos um diálogo muito intenso ali. E ela me mostrou, ela não me falou, ela me levou para ver. E aí eu entendi que ela está ligada à mestra Maria Madalena. E ela falou para mim, você vai iniciar um trabalho de autocura com mulheres. E isso começou, assim, numa brincadeira. Um dia umas mulheres se reuniram lá no Maranhão, eu fui fazer um trabalho, eu dou cursos aonde me chamam, eu vou, né? Eu fui fazer um curso de apometria sistêmica no Maranhão, e as mulheres de uma casa de tambor de mina, linda, maravilhosa, falaram, a gente quer fazer um sagrado feminino, não sei o que vai tocar. Eu falei, meu Deus, chama a outra, né? Nunca fiz. Não, é você, já a espiritualidade falou. Lá vou eu fazer, dentro de um rio maravilhoso, lá no meio daquela energia que é o Maranhão. O Maranhão é pura espiritualidade. E, cara, ali despertou também uma energia que nem eu imaginava que eu tinha essa potência dentro de mim, e o trabalho inicia. E mais que isso, eu entendi que eu faço só uma coisa nesse trabalho, é puxar o fio da meada, porque toda mulher sabe, é uma potência, é medicina, e quando ela se junta a outras mulheres, essa potência se eleva ao número de mulheres juntas. Então, se são 10, é 10 elevado à potência de 10. Cara, isso vira uma bomba atômica. E ali eu comecei e fui incentivando e comecei como meu tempo começou a ficar muito escasso para todas as realizações, eu defini 4 encontros por ano, nos solstícios e equinócios. Os nossos grupos, o meu grupo lá de mulheres, meu não, né? Que eu digo que o círculo nunca se fecha, ele só se expande. Nós já somos 300 mulheres. E aí eu estou fazendo agora, em setembro, o de primavera, e é no formato de retiro. Aí nós realizamos esse retiro com um número máximo de 25 mulheres, né? Que dá briga, mas é assim, ainda não dá para ter um lugar onde eu consiga receber mais, mas é o caminho que a gente quer perseguir. Então nós temos lá todo um trabalho com mulheres, onde a gente dá voz a essas mulheres, faz todo um trabalho com apometria, constelações, com sound healing, com medicinas sagradas, cacau, ayahuasca. Então esse é um servir que a minha alma, assim, e tem tudo a ver com Maria Madalena. Então o nosso grupo se chama, que foi um nome votado por elas, entre tantos, né? As Mulheres da Rosa Sagrada. E é um trabalho fortíssimo, que mesmo aquelas que não vão aos encontros presenciais, a gente de vez em quando faz umas atividades em grupo, online, todas elas falam, a potência que a gente sente quando a gente está reunida, mesmo sem estar presencialmente, é incrível. E é uma forma da gente manter acesa também esta chama do Cristo Madalena, porque Madalena é o sagrado feminino do Cristo. Assim Santo como tem Graal, né? o sagrado feminino, Jesus tem o sagrado, né, o sagrado masculino, Jesus, o sagrado feminino, Maria, o Santo Graal, o nosso útero divino, cósmico.
Que é o Então, cálice, né? é o nosso cálice. útero é o cálice. né? O cálice sagrado somos Cálice nós. sagrado, né? E a gente fala, né? A Helena sempre faz esse movimento, né? Ela sempre faz esse movimento e esse, né? Que é o que a gente veio fazer, se integrar à nossa natureza, né? E se a gente veio, né? Os nossos úteros são portais sagrados, né? Então, se a gente veio com o poder, vamos falar o poder, É o né? poder, é um De poder. dar vida, a gente tem o poder de curá-la É um também, poder. né? E a mulher, né, que é o grande ensinamento que a gente traz nesses grupos. Nós, enquanto sagrado feminino, enquanto o pote, o cálice, nós fomos fecundados pelo Espírito. Sim. Então, nós somos a receptora do doador. Ai, que lindo. Como receptáculo, qual é a nossa função? Nutrir e garantir que aquilo vá para a luz. Nós não damos, porque a luz já foi colocada dentro do nosso pote sagrado. Ai, que lindo. Aí a hora que essa chama está madura, ela vai para a luz dela. Por isso que nesse momento, quando a mulher compreende o seu verdadeiro papel, ela entende que ela só entrega o seu melhor para o filho, mas aquele filho já veio com a luz dele. Se ele está na sombra, ainda assim é responsabilidade dele. A gente sai da culpa. Dos nossos processos que nos colocam nas guerras e nos conflitos. Quando uma mulher se cura, ela realmente cura o planeta, cura o mundo. Porque a culpa é o maior cárcere da nossa alma na matéria. Culpa, vingança, medo, dúvida, falta de fé. E quem é o cálice, senão a certeza, a confiança, a segurança? Eu estou pronta para receber esse espírito vivo dentro de mim. A gente já disse o sim para a vida, né? E a vida já deu esse sim também. Pronto. Então é deixar aí, né? Que a vida por si só vai cuidar de tudo, né? Exatamente. Ai, gente, que lindo. Maravilhoso. Tudo isso, maravilhoso. Por mim, nós ficaríamos horas aqui conversando com você. Eu adoro. Ressoa Maravilhoso. muito, tem muito a ver com o que a gente Muito a ver mesmo. sente, com o que a gente acredita, com o que a gente vive, né? Sim, eu fiquei muito feliz de saber que estaria numa mesa com outras duas mulheres. Eu sempre me sinto, não, amo fazer os podcasts com os meninos também, mas tem essa frequência da mulher que dá essa energia, vibra diferente, né? O coração dá uma expandida. Expandida, é verdade. É isso Muito aí. A gente vai pedir para você tirar um. Eu vou pegar. Escolhe, Érica. Sente aí um oráculo. E daí você lê e traz alguma coisa sua junto. Tá bem, Faz essa costura. beleza. Adoro os oráculos. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu vou deixar do jeito que tá mesmo, daí ela... Que tem uns que estão de um lado, outros de outro. Eu mesma tiro? Uhum. E depois você vai ler. Vamos ver. Entrega. O primeiro vislumbre de Deus é uma profunda escuridão. Tudo que a gente estava falando. Essa escuridão nada mais é do que o desconhecido que te habita. E esse encontro com o divino é um portal para esse desconhecido. Isso te fragiliza e te deixa vulnerável. Um encontro profundo, de centro com centro, funciona como um espelho que reflete a realidade de quem é você, em todos os níveis. Então, se não está maduro para esse encontro consigo mesmo, você tende a fugir. Nossa, sensacional. Foi um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Incrível. É incrível. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. E você falou que é para dar um insight, né? Eu vou deixar esse insight para uma outra voz falar. Se vocês me derem Ai, permissão e sim. licença. Ai. Ah, minhas filhas, quão bonitado se é se estar diante de tanta boniteza, de tanta flor perfumada nesse jardim. Eu, enquanto observo, fico tão feliz de ver que várias mulheres estão hoje se resgatando a si próprias e desta forma sendo aquela florista que ajuda a arrancar as ervas daninhas dos jardins das outras irmãs.
Sabe, minhas filhas, quando se fala-se de fazer os encontros com as mulheres, não é porque nós não se ama os homens e não se quer que todos estejam em paz, mas é que pelo ventre dessa mulher todos nascem, inclusive os homens. Então, se essa mulher se cria e se cura, ela não consegue ser diferente com tudo que ela gera. E aí todos os meninos também vão estar sendo curados por essas mulheres. As mulheres que vão não ser subserviente, não se baixar, mas serem amor, que é o maior poder que vós mexes têm. Vocês são o pote sagrado do amor, que receberam, como disse a menina, o espiritinho lá, vivinho, para que esse espírito feito um candeeiro viesse a iluminar tudo. Só que esse espírito, assim como essa carta aqui fala, esse espírito, ele olha, joia lá dentro, tá tão escuro, porque o útero sagrado, ele é escuro, porque o yin, esse lugar do feminino, é a sombra, né, minhas filhas? E como é muito sombrio lá, o que acontece com os rebentos? Seja os rebentinho masculino, rebentinho feminino, ele se desassossega porque ele sente medo. Primeira coisa que vocês sentem quando estão dentro do útero é o medo de cair. Sabia disso, meus filhos? Só isso. Depois os outros medos tudo são plantados nos vocês pelas vidas que vocês vão vivendo com aquela mãe, aquele pai. Porque criança, quando nasce, que se passa-se perto dela, se lá uma barata, ela se pega aquela barata e já quer se comer. Ela não tem esse medo dela, não. Né, não? E nem se morre se fizer isso, as mães ficam tudo bravas. Então, se minhas filhas, ela tem medo de cair porque ela não se sabe se onde está. E aí, a hora que ela se sente saindo de dentro daquele lugar escuro, ela já se acostumou tanto com aquela escuridão que ela só acha que é aquilo. E quando vê e tudo está aceso em volta dela, aquela luz toda, ela sente muito medo. E aí ela acha que aquilo que ela estava era ela. Ela não era o escuro, ela já era a luz. Só que ela não sabia disso. Mas foi preciso entrar dentro desse potinho para receber todo o alimento, toda a nutrição, todo o amor. E aí sim ser amor na vida. Porque a luz é amor. É isso que ela é. Amor. Mas o amor, minhas filhas, olha só vocês, o amor não é só essa compaixão, essa coisa de... O amor educa, meus filhos. O amor é educativo. E crê nessa preta que agora vos fala. Todas essas coisas que parecem tenebrosas que estão se acontecendo neste planeta, é amor em desordem, meus filhos. É o amor tentando dar ordem na casa e aí parece caos. Alguém precisa começar a olhar para isso com a compaixão e começar a inverter tudo aquilo que está se provocando caos no planeta. E você vai fazer isso sendo vós-me ser mesmo um semeador de amor, um semeador de boas palavras, de boas ações, de bons exemplos, a partir daqueles que estão mais próximos de vós-me ser. Filhos, parem-se de se envolver com discussões inócuas, discussões que não te levam a lugar nenhum. Seja você aquele que semeia a paz em qualquer ambiente. Não se importe de que assunto se seja. Você tem o dom de fazer as escolhas, dar os exemplos e ser aquele que vai ser inspiração para o próximo. E assim, essas flores começam a crescer em volta das erva daninha, as erva daninha fica sufocada, deixa de existir e é só flor perfumada no jardim de nosso Pai Oxalá. Assim, minhas filhas e meus filhos, todos que estão assistindo, que vocês possam, nesse portal que é desconhecido para vós, aprender a se amar a vós mesmos, porque dentro dele você tem um espelho que é tu mesmo. E esse espelho está dizendo para vós me ser, vai, meus filhos, vai ser luz, vai ser flor neste jardim, que nosso Pai todos os dias semeia a planta para que vós me ser colha. Agradecida eu, minhas filhas, pela oportunidade de falar, mas vós me ser. É muito bonitado estar diante de duas flores tão bonitas. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço a vós. E que todos os que assistirem, é atemporal, recebam as bênçãos divinas de nosso Pai, Mãe, Filho, Espírito Santinho, e possam receber em vossos corações a centelha divina que nunca se apagou, que essa chama agora se amplie, se amplifique, aumente e aqueça o vosso coração, que você possa sentir, ainda que seja só por esse instante,
que você é centelha divina e se conecte ao Pai e à Mãe Cósmica. Que assim seja, porque assim é. Agradecida eu, meus filhos. Agradecida nós. Bem, Gratidão. Gratidão profunda. E a gente vai agradecer a sua presença, a presença de cada um, a presença de nossa presença. hierarquia aqui, as nossas presenças aqui. Muito obrigada, Andréa. Eu que agradeço, Adele. Foi lindo. Muito obrigada por esse momento. Gratidão a todos que assistiram. Gratidão, também, que a gente gratidão. possa elevar essa frequência a todos. Exatamente, fazendo a nossa parte. Isso. Começar por nós. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Nossas almas marcaram um encontro e já tem data. Janeiro de 2026. Eu encontro você no curso de Apometria Sistêmica. Venha desvendar o invisível. Venha transformar a sua jornada e de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Desperte o terapeuta que existe em você. Saiba mais apontando para o QR Code que aparece no vídeo.